Neste segundo domingo da Páscoa, a Palavra de Deus, sobretudo a primeira leitura e a passagem do Evangelho, convida-nos a refletir um pouquinho sobre a importância da comunidade para a nossa fé. Quando falamos de comunidade, falamos de paróquia. Todos os anos, no segundo domingo, o Evangelho apresenta-nos a dificuldade que Tomé teve em acreditar que de facto Jesus tinha ressuscitado, que Jesus estava vivo. Por que razão é que os apóstolos, os outros 10, acreditaram e Tomé não acreditou? O que é que faltava a Tomé? Uma coisa muito simples: estar reunido com os outros no dia do Senhor. Diz-nos São João que na tarde daquele dia, muito provavelmente o dia de Páscoa, o dia da ressurreição, os apóstolos estavam reunidos, o Senhor apareceu, desejou-lhes a paz, deu-lhes o Espírito Santo, eles acreditaram no Senhor, mas Tomé não estava presente. E porque Tomé não estava presente, Tomé não conseguiu acreditar. Quando é que Tomé consegue acreditar? 8 dias depois, quando está reunido com os outros 10. Aí sim Tomé faz a experiência de Cristo ressuscitado. Tomé acredita que de facto Cristo ressuscitou. Enquanto Tomé não frequentou a comunidade, Tomé não conseguiu acreditar. O mesmo acontece connosco. Se não frequentarmos a paróquia, se não celebrarmos a Eucaristia, se não nos reunirmos com os nossos irmãos, não conseguimos ter em nós a fé de Cristo. E por isso é que muita gente gosta de dizer: eu cá tenho a minha fé. E tem razão. É fé dela, que não tem valor nenhum, mas é fé dela. A fé é uma experiência pessoal. Mas eu não tenho a minha fé e vós não tendes a vossa fé. Se isso acontece, corremos o risco de nos enganarmos e de nos tornarmos até uns fanáticos. Eu e vós temos a fé de Cristo, que é completamente diferente. As pessoas nos nossos dias gostam muito de ser autodidatas, gostam de fazer as coisas sozinhas à sua maneira e também querem acreditar à sua maneira. Querem fazer a sua fé porquê? Porque a sua fé lhe dá jeito. A fé, esta eu tenho cá, a minha fé dá jeito, sabeis porquê? Porque é a minha medida, é como eu gosto, é como eu quero. O que me agrada fica, o que não agrada deita fora. Eu acho que isto é importante, aquilo não é. Eu vivo isto, mas aquilo já não vivo. Essa fé interessa-me. Pois é. Mas não é essa fé que Deus te pede. Deus pede a fé de Cristo, em que não és convidado apenas a acreditar naquilo que te dá jeito ou que te interessa, mas em tudo aquilo que Cristo te propõe. A fé, para além da comunidade, exige outra grande virtude, que é a humildade e a simplicidade. Ao contrário do que possamos pensar, a fé não é uma conquista, não é mérito nosso. A fé é um dom gratuito que Deus dá a toda a gente. O único mérito que nós temos é abrir-lhe ou não o nosso coração para que a fé entre. Temos um coração humilde, sensível, a fé do Senhor entra e acreditamos. Somos arrogantes, convencidos. A fé do Senhor não entra e não acreditamos. É tão simples quanto isso. A fé, que é um dom de Deus, alimenta-se, cuida-se.
Primeiro temos de ter em conta que a fé não é uma certeza. Às vezes há pessoas que andam muito tristes e muito preocupadas porque têm crises de fé. Já várias pessoas me disseram: estou preocupado porque sinto a minha fé em crise. E eu já tenho dito a alguns: olha, se fosse o único, compadece-te comigo passa-se exatamente o mesmo. A fé não são certezas. Uma pessoa que na sua fé tem certeza de tudo é um fanático. Faz parte da fé a dúvida. E por isso é que nós precisamos de alimentar. Se a fé fosse algo que nós adquiríamos, estava feito, não há problema nenhum, hein? Nós não estávamos aqui a fazer nada. Mas não. A fé é uma caminhada. E não é uma caminhada plana. É uma caminhada muitas vezes com subidas difíceis, outras vezes com descidas íngremes. E por isso nós temos que alimentar. E fazemos isso na comunidade. Há muita gente que não valoriza a comunidade que tem. Insisto, falar de comunidade é falar de paróquia. Há muita gente que quer viver a sua fé fora da paróquia. Não há problema nenhum, uma vez por outra, frequentar a Eucaristia noutra comunidade. Não há problema absolutamente nenhum. Agora, eu não consigo ter uma fé autêntica se eu não tenho uma relação com a comunidade a que pertenço, se eu não participo nas atividades da comunidade, se eu não celebro a Eucaristia com essa comunidade. E é isso que nos procura dizer a primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, e que nos fala da primeira comunidade, que tinha sobretudo 4 virtudes, ou melhor, fundavam a sua fé em 4 atitudes. Primeira, na escuta atenta do ensino dos apóstolos. Eram assíduos, dizia a primeira leitura, ao ensino dos apóstolos, escutavam o Evangelho que os apóstolos anunciavam. Se não escutarmos a palavra do Senhor, é falsa a nossa fé. Outra atitude da primeira comunidade, a comunhão fraterna, a partilha, a preocupação com o outro. Quando nós na comunidade não estamos em comunhão uns com os outros, nós não somos a comunidade de Cristo, não somos uma paróquia de Cristo. Podemos ser do diabo, mas não somos de Cristo. Em Cristo não há divisão, nem discórdia, nem rivalidade, nem maldicência, nem crítica. Em Cristo não há inveja, nem separatismo. Em Cristo há caridade, há amor e comunhão. E deixai que vos diga, as nossas comunidades, não digo esta, são todas iguais. Às vezes de cristãs, tem muito pouco. A primeira comunidade era, mais dizia tão bem, assídua à fração do pão. O que é a fração do pão? É a celebração da Eucaristia. A Eucaristia, a missa, é o ponto alto da comunhão da comunidade. E nós continuamos a ter gente a querer pertencer à comunidade, não pondo os pés na igreja. Não dá, não funciona. Podes tentar, mas não vai resultar. Outra atitude da primeira comunidade, eram assíduos às orações. Escuta da palavra, caridade, Eucaristia e oração. Os 4 pilares da comunidade que tornam possível a fé. Porque é que nós acreditamos? Porque é que nós estamos aqui hoje? Por causa da comunidade. Que os nossos pais nela participaram. Às vezes aparecem pais que querem transmitir a fé aos filhos sem porem os pés na igreja. A tal fé, cá tenho a minha fé, sem a comunidade.
E esquecem-se que isso não vai ser possível. Porque os filhos não indo à comunidade não irão ter a fé autêntica em Cristo. Na segunda leitura, São Pedro diz-nos que a nossa fé, este dom de Deus, é muitas vezes submetida à prova. Dizia ele, ela que é mais preciosa que o ouro perecível, ela prova-se pelo fogo. Durante a nossa vida, temos de travar duros combates para que a nossa fé permaneça. E por isso é que muita gente deixa de acreditar. E sabeis qual é o primeiro passo para deixar de acreditar? É deixar de frequentar a comunidade. É deixar de vir à igreja. Separar-se da comunidade é separar-se da comunhão com Cristo. Fora da comunhão com Cristo, mais tarde ou mais cedo, a sua fé ou desaparece ou torna-se a minha fé. A fé que me dá jeito. E a palavra de Deus tenta-nos dizer que não é essa fé que nos salva. Por isso, quando ouvires a frase da treta, isso ouço todos os dias, a minha fé que nos salva, ou a nossa fé que nos salva, respondei, não, estás enganado. Não é a tua fé que te salva. É a fé em Cristo que tu acreditas juntamente com a comunidade. Nós vamos seguir a rezar o credo. No credo dizemos que acreditamos em muitas coisas. E uma das últimas que dizemos que acreditamos é na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Esta Igreja composta por homens e mulheres fracos e pecadores, mas que acreditam em Cristo, escutam a Cristo e procuram viver à maneira de Cristo. Professemos a nossa fé.